Só um pouquinho, desculpa. Obrigada. Vamos esperar um pouquinho. Bom, enquanto isso, né, vou aproveitar esse momento. Vou perguntar, a minha pesquisa sobre a estrutura da língua de sinais, eu encontrei várias evidências para que a língua de sinais, muita diversidade na língua de sinais, sendo possível a comparação a uma língua oral. Encontrei coisas que se assemelham e outras coisas diferentes. Na língua de sinais americana, também fiz algumas comparações, algumas relações. Bom, agora encontrei as evidências que eu vou numerar. A primeira evidência é a evidência da concordância visual. Por exemplo, essa é a primeira. Se combina a evidência, se combina a minha direção. Por exemplo, o verbo dar. No momento que eu sinalizo o verbo dar, os meus olhos têm que se seguir. Quando eu sinalizo sim, concordo, uma posição afirmativa do meu rosto. A terceira, a posição negativa, movimento o meu rosto. Quando se diz não, eu tenho um movimento facial. Quando eu faço uma pergunta, eu tenho uma expressão facial. Por exemplo, você quer água? Olha o movimento do meu rosto, a minha sobrancelha. O que? Se eu perguntar o que? O que? Também movimento o meu rosto, movimento a posição da minha cabeça. O tópico, por exemplo. Isso é um tópico, a expressão do meu rosto é um tópico. Carro, por exemplo, carro? Sim, eu vou comprar. Depois eu vou explicar todos esses exemplos. Encontrei que a língua de sinais tem uma base na estrutura dela. É a base sujeito, verbo, objeto. Sujeito, vocês sabem, verbo e o objeto. Vocês já estudaram isso em português, né? Essa base da estrutura, SVO. Também tem essa base na língua de sinais. Eu posso mudar essa base, essa estrutura. Por exemplo, vou mostrar para vocês. Olhem lá a gravura, a foto.
O João gosta de carro. Sujeito, João, o verbo e o objeto. O João dá um livro. Sujeito, verbo, objeto também. Agora eu vou mostrar outros exemplos. A mudança dessa estrutura. Que não é necessário ter, basicamente, essa estrutura. Ela pode ser mudada, modificada. Mas tendo alguns cuidados. Precisa ter um certo cuidado, as regras. Encontrei numa dessas réguas, se eu mudar a estrutura, sujeito, verbo, objeto, preciso colocar a expressão facial como de grande importância dentro. Por exemplo, vou mostrar para vocês. Olhem aqui para mim. Por exemplo, posso me utilizar de sujeito, verbo, objeto, trocando sujeito, objeto e o verbo colocando para o final. Olhem, vamos olhar a foto. João, Maria dá. Não fica bem assim, não combina assim. Está de uma forma não correta, incorreta. Por quê? Porque falta a expressão facial. Outro exemplo. Olhem para mim. O João, a Maria, gosto. João, Maria, gosta. Não fica bem assim. Não combina, não está da forma correta. Se colocar a expressão facial, fica de uma forma correta. Não, se colocar o movimento da mão, um auxiliar, é necessário esse auxiliar, que é o movimento da mão. Por exemplo, olha, João, Maria, gosta. João, Maria, gosta. Há a necessidade desse auxiliar, que é o movimento da mão. Tudo bem? Entenderam? Por exemplo, vou dar mais um exemplo. Prestem atenção. Olhem para mim. A expressão que é o tópico, o movimento no rosto, nesse exemplo, João, futebol, gosta. Agora, se eu fizer João, futebol, gosta, sem a expressão facial, não vai ter sentido. Com a expressão do rosto, tem sentido dentro da língua de sinais brasileira. Agora, vou mostrar então a estrutura. Vou ver que tem dois tipos de verbo. O verbo, dois grupos de verbo. O primeiro é o verbo sem concordância. Não tem concordância. Eu gostar é sinalizado assim, dessa forma. Não posso fazer o movimento desse verbo gostar. Posso dirigir a outra pessoa. Esse sinal fica em mim. O dar, sim, que é o verbo com concordância, pode. É necessário, pode ocorrer esse movimento. Esse é um verbo com concordância.
Ele possui concordância. O gostar, não. O gostar é o verbo que não posso fazer esse tipo de movimento. Impossível. Por exemplo, outro verbo é conhecer. O conhecer fica, não tem movimento. Gostar, conhecer, o saber. São esses tipos de verbos que não se movimentam. Agora, o verbo dar, sim. O verbo dar tem um movimento. É gramatical, ele ajuda. O ajudar, o outro exemplo, ajudar, também. É gramatical. O verbo, por exemplo, o dar e o gostar, eles têm estruturas diferentes. Diferenças nos verbos com representação na estrutura da frase. O não, negação. Por exemplo, começa com verbo, sem concordância. Gostar. João não gostar. João gostar de Maria. João não gostar da Maria. Não fica bem. John gosta da Maria. John não gosta da Maria, não. Não gosta da Maria, não. Se repete esse não no final da frase. João não gosta da Maria, fica fora. O João gosta, não gosta, a Maria não. Se colocar aí no início, não fica bem. Essa forma negativa, vou mostrar para vocês outro exemplo. O mesmo exemplo. Concordância com o verbo. Prestem atenção. João não deu. Tá certo. João não deu. João não deu, não. O outro verbo não se pode utilizar. Agora, esse verbo com concordância pode. Há essa diferença. Junto com a expressão facial, em um caminho do verbo, que não tem concordância, eu posso utilizar dessa concordância. Eu posso fazer dessas duas formas. Não tem uma obrigatoriedade. Vou mostrar para vocês agora. Olha. Olhem para mim agora. A parte de cima, vocês estão vendo que o João gosta dela, a Maria. Então não tem essa obrigatoriedade, podemos ver perfeitamente nesse exemplo. Esse verbo que tem concordância, como o verbo dar, ajudar, que é um movimento, que eu preciso olhar, eu preciso ter um movimento visual, é diferente do outro verbo que não é necessário fazer assim. Olhem lá para fora. Agora olhem para mim.
parte de cima ali da foto, não está muito, não fica bom. Se eu fizer um exemplo, João Maria, fica pior. Sem ter o movimento. Com o movimento, fica da forma perfeita. Agora eu vou mostrar uma outra evidência. Vou mostrar agora o foco. O foco. O foco, no momento que eu estou sinalizando, eu posso, por exemplo, o poder, eu posso ir na tua casa. Eu posso? Esse sinal, posso, eu vou repetir ele novamente depois no final da frase. Olhem para mim. Eu posso ir na tua casa. Posso? Posso? Eu posso ir na tua casa. Posso? Agora eu vou mostrar para vocês. Foi rápido demais. Estão enxergando bem? Olhem para mim agora. Eu posso, utilizei posso duas vezes na forma positiva, com a expressão de forma positiva, balançando a cabeça. No caso do foco, o foco ele fortalece, dá força. Forço tem uma força. Esse último posso, ele tem força. Com o restante o início da sentença. Por exemplo, vou sinalizar agora. Eu posso ir na tua casa? Posso. Esse segundo, agora eu vou dar um outro exemplo, como se não tivesse desaparecido. Eu na tua casa posso? Posso. Eu na tua casa posso. Esse primeiro posso pode ser tirado fora da sentença. Ele pode desaparecer da sentença. Vou mostrar para vocês agora. Agora eu vou mostrar a estrutura da língua de sinais na forma de interrogativa. Palavras interrogativas. Na língua de sinais, a forma interrogativa sempre tem que ter expressão facial. É obrigatório de se ter expressão facial. O que você comprou? Olha o movimento do rosto. É necessário, sempre é necessário ter esse movimento. O que você comprou? O quê? Pode também esse o que se repetir no final da frase. O que você comprou? O quê? O quê? Essa é a forma interrogativa. No final da frase, se repete como o foco, como havia mostrado anteriormente. Podendo também fazer desaparecer aquele o que do início da frase. Fazendo desta forma, você comprou o quê? Sempre tem que ter a expressão facial. Vamos olhar ali o exemplo. Ok, olhem para mim agora. Agora o último, vou mostrar por último a vocês. Foco é a topicalização.
topicalização, carro, eu vou comprar. Sempre tem que ter, próprio da língua de sinais. O tópico futebol, ele gosta. Sempre futebol, ele gosta. Sempre movimentando o rosto. Junto com a pergunta, vamos dar mais um exemplo. Caso a posição do tópico está à esquerda. Olhem para mim. A bola, ó, a expressão facial, a bola. Onde você comprou? Onde você pegou? A bola. Onde você comprou? Onde você pegou? Onde você pegou? Vou mostrar então. Que na estrutura, vou mostrar então, juntando todos esses, a estrutura da frase da língua de sinais. Vou fazer um fechamento, mostrando aí aí em cima. Lá em cima, então, tem o tópico. Enxergando bem? Perto da luz. Em cima, aparece o tópico. Segundo, as interrogativas. Abaixo, o tópico. Depois, toda essa árvore onde mostra a estrutura da língua de sinais do Brasil. Aí mostra toda a estrutura. Por exemplo, carro, uma expressão facial. Onde? Onde João comprou? Isso aí mostra a estrutura da língua de sinais. Agora eu vou fazer uma conclusão, um fechamento, comunicando a vocês que a minha pesquisa Língua de Sinais tem que se pesquisar profundamente, detalhadamente. A pesquisa da língua de sinais americana já está sendo feita. Suécia também já há uma pesquisa. A Holanda também. E aqui no Brasil nós precisamos também fazer essa pesquisa. Já está começando, já está em processo. Todas nós aqui da mesa já estamos em processo. Lá nos Estados Unidos, na Europa, eles perguntam, e a língua de sinais brasileira? Tem pesquisa? Tem. Temos que mostrar que há pesquisas para se fazer certas comparações, para se saber o que é de cada língua. Ter um estudo, uma pesquisa aprofundada. Se fazer essa pesquisa, as línguas orais, já se tem essas pesquisas. A língua de sinais está começando agora, em cada país. Aqui no Brasil também. A pesquisa da língua de sinais está sendo profunda, está sendo detalhada para auxiliar os instrutores, os professores, os educadores. Ensinar como sinalizar, como se utilizar a língua brasileira de sinais. Como as crianças, para auxiliar as crianças na escrita. Por exemplo, para nos entendermos melhor que os professores, há uma reclamação muito grande dos professores com a escrita das crianças surdas, dos alunos.
não entendem o modo de que eles estão escrevendo. Isso já ficou claro na pesquisa, de que é como eles sinalizam, por isso que eles escrevem desta forma, às vezes de uma forma contrária. E agora sim, entendendo melhor, compreendendo melhor, esse processo é mais fácil. Quero avisar todos vocês que vocês podem pensar que a estrutura da língua de sinais já está pronta, já foi pesquisado tudo. Eu quero saber se os surdos próprios precisam continuar essa pesquisa, a desenvolver essa pesquisa, para se fazer um trabalho mais detalhado, mais profundo da língua de sinais, que tem N coisas que nós temos que saber. O meu trabalho é como se fosse um exemplo e que pode ser acrescentado de outras pesquisas importantes aqui no Brasil. Thank you very much, Eunice. The next speaker will be Tânia Felipe from Brazil. Tá bom? É sempre bom no encontro de educação poder conversar um pouco sobre a questão linguística da língua de sinais. Há anos a gente vem batalhando, há anos a gente vem batalhando, né, por essa pesquisa mais profunda em relação à língua de sinais. E esse comprometimento maior dos profissionais que trabalham com surdos em se engajarem, se envolverem profundamente com língua de sinais. Então, é muito bom mesmo a gente ter uma mesa aqui, né, onde a gente, enquanto linguista, e vem pesquisando a língua, pode mostrar um pouco desse trabalho. Eu faço parte de um grupo, né, há anos já, a gente vem pesquisando lá na FENES a questão de língua de sinais e fizemos também um livro acompanhado de fita para o ensino de língua de sinais para ouvintes. E a preocupação da gente é essa, como passar, né, sistematicamente essa língua em termos de estudos, em termos de pesquisa de língua de sinais. Trabalhando com os surdos lá na FENES e para também, de alguma maneira, discutir com eles o que é linguisticamente a língua deles, porque, como falantes, né, eles dominam, eles aprenderam a língua espontaneamente, adquiriram a língua, mas, para ser um professor de língua, ele precisa